Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então aqui falar sobre o CNU, né? O nosso curso de português focado no CNU, bloco 8, né? Então com essa mudança aí do edital, a gente vai perceber então que só cobra no bloco 8 a língua portuguesa, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o nosso curso focado no edital, beleza? Então venha comigo aqui à tela, vamos observar aqui. Então só para a gente ter um detalhe aqui, né? A gente, então, nos demais blocos, nós não temos cobrança da língua portuguesa. Então, no bloco 8, o que você vai perceber aqui é que as provas objetivas, elas são constituídas de 60 questões, sendo 15 questões pela manhã de língua portuguesa e, junto com ela, nós temos a redação, tá legal? Então, no tempo de 2 horas e 30 minutos. É um tempo tranquilo, tá? A gente vai perceber aqui que a banca calculou um pouquinho mais de 3 minutos por questão. Além disso, ela calculou em torno ali de 1 hora para a produção do texto e pelo menos meia hora, né, um pouco mais de meia hora, para você produzir, para você marcar o cartão de resposta. Então, o tempo dá tranquilo. Logicamente, tem que tomar cuidado para você não ser muito preciosista e perder tempo. E aí a gente tem que tomar cuidado, beleza? Por isso que a gente, aqui no curso, a gente vem treinando você justamente para ganhar agilidade, tá legal? Outro detalhe, a gente também tem o curso de redação, mas isso fica em outro vídeo de apresentação, tá legal? Beleza, então vamos aqui observar o seguinte. Então, depois da tarde você vai estar lá 15 questões de direito, 15 questões de matemática, 15 de realidade brasileira. Show? Belezinha, então vamos falar aqui um pouquinho sobre a língua portuguesa. A língua portuguesa. Falou minha voz aqui. Vamos lá então. Aqui nós temos o conteúdo programático, moçada. De acordo com aquilo que a gente vem trabalhando com a banca Sesgran Rio, né? Então a gente teve novidades aqui, tá? Então o normal que a gente percebe da banca Sesgran Rio, ela se mantém naquela ideia de 10 questões, então normalmente ali 3 questões de compreensão textual, né? Compreensão e interpretação textual, uma de significado de palavras, sempre tem uma de crase, uma ou duas de concordância, uma de pontuação. Então é o normal, colocação pronominal mais uma. Então já é o normal da banca. Aí de vez em quando ela vai lá e coloca um elemento de coesão, o pronome, para retomada, né? E de repente ela pode colocar lá também para a gente, eu acho que eu falei também já de pontuação, né? Ela também pode cobrar alguma coisa de verbo, o emprego do verbo e tal. É mais ou menos isso que a gente nota na banca Sesgran Rio. Só que ela apresenta aqui uma surpresa, conforme a indicação, né, já prévia do CNU. Né? Então havia ali uma demanda e aí eles foram se adequando. Tá? Então aqui, veja bem, ela, por exemplo, na prova da Caixa, né, Caixa Econômica Federal, ela colocou lá tipologia textual. Né? Então quando ela cobra tipologia, ela só cobra, normalmente a gente percebe assim, não está no seu conteúdo programático. E se ela coloca lá tipologia textual, ela vai cobrar uma questão, é certo. Tá? Ela não deixa, por exemplo, esse conteúdo que ela coloca a mais, tá? Diferente do normal dela, é certo que vai cair. Porque às vezes tem banco que faz isso, né? Coloca aquele conteúdo um pouco diferente e tal, mas não cobra na prova, tá? Mas a banca, ela faz isso. Então, ela colocou o nome aqui agora, organização textual dos vários modos de organização discursiva. Isso basicamente é o quê? É a tipologia textual. Se o texto é narrativo, se o texto é dissertativo, se o texto é injuntivo e assim por diante. Tá? E a gente tem uma aula específica para isso, questão certa de cair na prova. Tá legal? A banca gosta de colocar o item 3 aí, ortografia, mas a gente vê que a banca não cobra muito. Tá? Mas é importante, está aqui previsto, a gente vai, logicamente, tem que estudar isso. Coerência e coesão. Cara, coerência e coesão. Então, o mecanismo de coesão. A banca normalmente não coloca no seu conteúdo programático a coesão, o elemento de coesão, mas ela cobra isso em pronome. Então ela coloca lá o pronome ele, retoma qual palavra no texto, sua, retoma qual palavra no texto, o substantivo tal, ele faz referência a que substantivo anterior, né? Então a gente observa isso, que uma boa leitura do texto, você mata isso numa boa, tá legal? E aí, então a gente tem a questão da novidade aqui, né? Que muda um pouquinho aquilo que a banca já vinha cobrando normalmente, tá?
A gente vem fazendo aí as provas da Banca Sesgran-Rio e a gente vem notando, né, que ela mantém uma regularidade, né, até mesmo no seu conteúdo. Beleza. E aí ela colocou agora formação de vocábulos, e aí nesse caso nós temos a derivação e a composição. Estrutura, formação e aí de palavras, e nesse caso a derivação e a composição. Então você saber quando a palavra ela é formada por derivação prefixal, sufixal, se ela é parassintética, tá legal? Então tudo isso a gente também tem a aula específica para isso. Você vai perceber que nós não temos só questões da Banca Sesgran-Rio aqui, né, nesse conteúdo. Por quê? Porque ele é um conteúdo que a banca não explora muito. Então, agora, com a demanda do CNU, ela deixou disponível aqui. E a gente, logicamente, busca questões da Banca Sesgran-Rio e complementa com outras bancas, com questões de outras bancas que apresentem um perfil parecido com a da Banca Sesgran-Rio. Tá legal? Beleza. Oração e seus termos. A gente estuda a oração mesmo quando a banca não prevê no conteúdo programático. Por quê? Quando você estuda a oração e seus termos, você entende a concordância, você entende a regência, você entende a pontuação, tudo isso a banca normalmente coloca no conteúdo programático, tá legal? Então aqui está já explícito, né? Então você tem lá a oração e seus termos, possivelmente ela vai empregar essa relação da cobrança dos termos associada a uma pontuação. O motivo da pontuação aqui foi o vocativo, o motivo da pontuação foi o aposto explicativo, tá legal? Então ela pode associar, beleza? Não é simplesmente aquela sintaxe pura, né? Beleza? E aí também, se ela cobrou a oração, vai cobrar também a estrutura do período. Então, você saber ali que o período pode ser constituído então de orações coordenadas, de orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais. Tudo isso a gente lista para você, e aí a gente trabalha também a pontuação e também as conjunções, tá legal? Isso é bem importante. E quando a gente fala de conjunção, a gente observa também nas classes de palavras, né? Por quê? As classes de palavras, a conjunção, ela é uma das classes de palavras. Ela é elemento de coesão, e a gente também estuda no período composto. Então, você vai transitar pelos conectivos, pelas conjunções, em 3 aulas. Em classe de palavras, também em coerência e coesão e também no período composto. Tá legal? Show de bola? A banca também cobrou aqui linguagem figurada, coisa que normalmente ela não coloca no seu conteúdo programático, tá legal? Mas a gente naturalmente vai trabalhar com você aqui a linguagem figurada, tá? As figuras de linguagem, beleza? E também, aí é algo que a banca sempre cobra, que é a pontuação. Então o que eu fiz aqui, nessa distribuição, né, de conteúdo, o que eu fiz aqui? Eu quis chamar a atenção para você, tá? Coloquei em cor azul aí, o que a banca inovou, tá? Então, nós temos aqui o módulo 1, que é este vídeo, tá? Que é a apresentação do nosso curso, beleza? É este vídeo aqui. Bom, aí nós temos aqui a parte da ortografia, emprego de letras e hífen, tá? E aí, a banca pedindo então a estrutura e formação de vocábulos, a derivação e composição, tá? E aí, a gente entra em classe de palavras, porque ela deixou geral. E o normal, a banca não é muito de ficar cobrando a flexão de substantivo. O substantivo é feminino, masculino, não é muito de cobrar isso, tá legal? O que ela cobra mais na parte de classe de palavras está em emprego verbal e também a parte do pronome, principalmente como elemento de coesão, tá? Aí nós temos a colocação pronominal e tal. Bom, então, a gente, logicamente, não pode deixar de estudar as classes de palavras, porque isso está previsto, ok? Estando previsto, a gente não pode deixar de estudar. Mas é só você perceber o seguinte: em classe de palavras, dê mais atenção a verbo e a pronome. Mas não deixe de estudar também o restante. Inclusive, o conteúdo é menor. Eu sugiro você a pegar o resumo e bater as questões. Mas resumo e bater as questões, tá legal? Porque aí você vai verificando se você está com dificuldade naquele tema. Não estando com dificuldade, passa batido sem problema nenhum, tá legal? Beleza. E aí a gente entra, né? A banca aí no módulo 13, né? Falando lá, colocando explicitamente a oração em seus termos. Então aí explicitamente, porque antes ela não coloca diretamente lá a oração e tal. Então isso está no nosso módulo 13 aqui, a oração em seus termos. Ela deixou bem claro para a gente a estrutura, né? Bem claro aí a estrutura do período. Então a gente estuda o período
as conjunções coordenativas, né? Então as orações coordenadas, oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e a adverbial, tá legal? E aí a gente trabalha a pontuação que está literalmente prevista aqui, ó, tá? Então tome cuidado com isso. Então a gente saber, por exemplo, que as orações adjetivas, quando tiver vírgula, nós sabemos que ela é explicativa. Não tiver vírgula, ela é restritiva. Está previsto tanto na estruturação do período quanto na pontuação. A gente observar o que, numa oração subordinada substantiva, ele é uma conjunção integrante. Isso está previsto na questão de estruturação do período. Isso está previsto também na estruturação das classes de palavras. Tá legal? Então a gente vai observando isso, ficar ligado. Eu deixei como se fosse aula extra, tá? É porque a banca, ela sempre cobra, tá? Sempre cobra em suas provas concordância, regência e crase, tá legal? Concordância, regência e crase. Então, o que eu fiz, cara? Cara, a banca sempre cobra. Cara, eu vou tirar essa aula aqui, eu posso comprometer o meu aluno. Então, o que eu fiz aqui, eu vou pedir a você para estudar assim, tá? Vamos lá, olha só. Este conteúdo aqui de concordância, tá? De regência e de crase, eu gostaria assim que você pegasse mais ou menos ali o resumo e treinasse ali pelo menos umas 20 questões de cada assunto, só para você ficar mais tranquilo. Se a banca te levar alguma surpresa, você vai se dar bem, tá? Por quê? Olha só, a concordância é a flexão do verbo em relação ao seu sujeito, tá legal? Então, como ela está prevendo aqui oração e seus termos, ela pode puxar alguma coisa em relação ao sujeito e aí você vai se dar bem na parte da concordância, tá? Então, só mesmo, eu deixei isso daqui, não há necessidade de você aprofundar nisso, deixei em cor verde justamente para você saber, olha, se eu tiver tempo eu venho aqui. E se eu tiver tempo eu venho aqui como? Eu vou pegar um resumo e vou verificar as questões. Pegue isso, inclusive, no PDF, tá? A gente deixou esse resuminho e, na sequência, as questões fica mais prático. Porque quando você treina a concordância, principalmente na forma como a banca cobra, você compreende ainda melhor os termos da oração. Até mesmo na explicação, eu vou ali colocando para você, dissecando mesmo os termos da oração. Então, isso auxilia. Crase, por exemplo, é CNU, né? Então, o governo, né, colocando então para a gente ali uma forma diferente de cobrança, né, pedindo mais uma relação textual e tal. Como a gente percebe lá, nas classes de palavras existe a preposição, nas classes de palavras existe o artigo. Cara, se ela cobrou uma questão de crase, a gente não pode falar, não estava previsto no conteúdo programático. Cara, estava. Porque em classe de palavra tem preposição, em classe de palavra tem artigo, a junção dos dois, crase. E aí tem um detalhe também, quando se fala em ortografia, se lembra de acentuação. A acentuação grave é o acento indicativo de crase. Então ela pode, de repente, articular uma cobrança ou outra ali da parte de crase, tá? E a gente ali fica cercado. Mas eu vou pedir a você estude isso no PDF, pega só o resuminho, faz algumas questões, 20 no máximo de cada um, tranquilo, só para você ficar aliviado desse conteúdo aqui. Tudo bem? Aí, em coerência e coesão, basicamente o que você vai estudar aqui em coerência e coesão, isto é, mecanismo de coesão, você vai ter estudado aqui com as conjunções, coordenativas, a subordinado adverbial principalmente, o conectivo, o pronome relativo na oração subordinada adjetiva e a conjunção integrante aqui, tá? Então você vai perceber isso aqui, porque são conectivos, né? Então, sendo conectivos, eles são vistos como sequenciadores, tá? Então, é legal você ter visto aqui tranquilinho, tá? E aí você também vai ter estudado já, você vai só reforçar o emprego de pronomes. Então, aqui principalmente com o pronome pessoal, né? Com o pronome demonstrativo. Então, muitas vezes a relação da retomada, ok? Então, também o recurso catafórico. Então, você vai revisitar esses assuntos aqui na aula de coerência e coesão. Basicamente isso, tá legal? Beleza. Tipologia textual, tá? Então, é a organização textual aí. Então, é a tipologia textual. Aí a gente vai fazer o que aqui nessas aulas, né? A gente vai colocar questões da banca Sesgran Rio e, logicamente, vai ter que complementar, que há poucas questões da banca Sesgran Rio neste conteúdo aqui. Tudo bem? Significação de vocábulos. A gente tem várias questões da banca Sesgran Rio, porque ela vem cobrando, mesmo não estando previsto no conteúdo, ela cobra. Linguagem figurada. Cara, linguagem figurada a banca cobra pouco. Então, a gente vai inserir questões
da banca Vunesp, inclusive, tá? A gente vai inserir questões da banca Vunesp cobrando isso, justamente para você perceber um pouquinho ali. Ou outras bancas também, tá? Só para você ganhar um volume e fazer o devido treinamento, tá legal? Beleza! A banca Vunesp, ela cobra muito a relação da linguagem denotativa e conotativa, tá? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais, colocando ali as figuras de linguagem para você, tá? Depois, compreensão de texto, é só questão mesmo de da banca CES Gran Rio. E eu coloco provas comentadas, sempre com raio-x, tá legal? Sempre com raio-x. O que é o raio-x? O que estava previsto naquele concurso. Eu comento a prova, tá? E depois eu coloco assim, ó. O que estava previsto naquele concurso de conteúdo? Isso, 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 isso. O que ela cobrou? Isso, isso, isso. Então ela é muito literal. Ela vai lá no conteúdo programático, cobrou isso, isso, isso. Ela bate certinho, tá? Então às vezes faltam ali 3 conteúdos e tal. Então aqui, pelo que a gente está vendo do conteúdo e por aquilo que a gente já conhece da banca, eu vou mostrar para você aqui o seguinte, olha. Ela não vai fugir de uma questão de tipologia textual, porque é algo novo que ela colocou aqui. Ela não vai fugir de um conteúdo, vai pedir lá uma derivação parassintética, uma derivação regressiva, ou uma composição por justaposição, ou aglutinação, vai ter a palavra lá do texto e ela vai fazer a pergunta para verificar qual é a formação dessa palavra, tá legal? Porque são conteúdos novos, inseridos, que a banca normalmente não cobra. Uma questão que envolve linguagem figurada, que pode ser como a identificação de uma figura de linguagem, ou simplesmente você observar se a linguagem ali é figurada ou é literal. Você identificar ali a expressão, ela é literal, denotativa, ou ela é figurada, conotativa. A gente vai treinar isso também aqui, tá legal? Beleza, então esses conteúdos, eles são conteúdos novos para a banca, então ela vai cobrar. E lógico, ela não vai deixar de cobrar compreensão de texto. Eu acredito, inclusive, que ela vai colocar aqui pelo menos 2 textos, tá? Talvez até mais um texto, para deixar a prova mais envolta à relação textual, que é um pedido do CNU, que é um pedido do governo, né? Então, nessa montagem aqui de provas e tal, do Ministério mesmo, tá? Então, nessa montagem de provas. E a parte de coerência e coesão, apesar de ser um assunto novo colocado aqui, ela já cobra isso. Ela já cobra quando ela pede lá pronomes, ela já cobra isso. Quando ela pede conectivo, né, na parte então de período, ela já cobra isso também, tá legal? Então, questão certa para a gente observar. Pontuação, cara, pontuação toda a prova tem. Toda a prova tem emprego de vírgula, travessão, sinal de 2 pontos, é o que a gente vê normalmente, tá? Então, na parte de pontuação, você vai perceber isso aí que é certo de cair em prova também, tá legal? E aí, nessa relação sintática, né, vai pedir lá o valor de uma oração, se é uma oração coordenada adversativa, qual é o conectivo que você pode colocar para iniciar aquela oração. Tudo isso, cara, a gente treina com muitas e muitas questões. No nosso curso, nós temos mais de 1000 questões comentadas. Além das provas comentadas, a gente vem colocando e atualizando para você aqui no curso. Tá legal? Então, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, tá? Então, explore essas aulas dando o devido valor a esses conteúdos que eu falei aqui para você, tá legal? Terror, eu tenho pouco tempo para poder estudar. Tudo isso você tem no material em PDF. Pega o resumo e bata as questões do PDF. Ah, Terror, mas eu tive dificuldade, cara. Eu tive dificuldade nesta aula aqui, que envolve a parte de período composto. Assista a videoaula, entendeu? Então, você consegue alinhar, aqui, otimizando o tempo, né? Você vai empregar aquilo que é importante para você de acordo com o tempo que você tem para o estudo, tá legal? E aí você vai fazendo as provas. Ao final do curso tem as provas, né? Então você vai fazendo, vai verificando, poxa, estou indo bem. Opa, então está rendendo bem aqui o meu estudo, tá legal? Sentiu dificuldade? Poxa, questão 5 cobrou lá, por exemplo, concordância, fiquei com dificuldade. Já sabe, concordância, a gente deixou a aula para você ali para tirar dúvida, mas não está literalmente previsto aqui no conteúdo programático. A mesma coisa a regência, a mesma coisa a crase. Então não é um conteúdo que a banca explicitamente vai cobrar, mas eu deixei a aula aí como algo extra. Você pega só o resuminho ali e faz ali umas 20 questõezinhas só para você ficar tranquilo. Show de bola? Meus amigos, um grande abraço.
Para você que está assistindo a este vídeo aqui no canal do YouTube, eu deixei aqui abaixo o link do nosso curso e também tem um izinho rolando por aqui, tá? E aí você também chega ao nosso curso, observa direitinho. Para você que já está aqui dentro do curso, seja muito bem-vindo. Você já recebeu meu vídeo, inclusive, né, no seu WhatsApp de boas-vindas e esse WhatsApp já salve no seu celular e qualquer necessidade, observação, sugestão, fale com a gente. Aqui no curso, a gente tem um contato mais estreito mesmo com o nosso aluno, tá legal? Um grande abraço, moçada, valeu!